quero falar de economia, daqui a pouco tem o Felipe Salto aqui conosco, mas antes quero ouvir vocês dois porque é economia barra política, né? Muitas vezes a notícia já vem num combo. O ex-ministro Guido Mantega vai divulgar uma carta ainda hoje, afirmando que abre mão de ocupar um cargo na Vale, no movimento articulado junto com o presidente Lula. A ideia do governo é que isso seja interpretado como uma sinalização para a mineradora privada escolher outro nome para o lugar de Eduardo Bartolomeu na presidência. Embora estivesse articulando para que Manteiga assumisse esse cargo de CEO, o governo Lula também aceitaria que ele fosse indicado para o conselho, mas o ex-ministro desistiu de todas as opções. A reação foi forte, Sakamoto. Olha, Diego, eu vou aproveitar, na verdade, para falar desse assunto, só que eu não quero falar do Manteiga exatamente. Eu queria falar de uma coisa que está me incomodando já faz uns dias com relação à questão da Vale. Né, a gente teve ontem os 5 anos do aniversário do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, né? E naquela época, quando aconteceu o rompimento da barragem, é claro que nos dias que se seguiram houve uma queda acentuada do valor, tombou 25%, né, as ações da Vale, né, a Vale 3, as ações a gente acompanhou de perto, só que depois teve uma recuperação não só muito rápida, né, como tipo um ano depois já estava mais ou menos, mas não, já tinha ultrapassado, né, o valor anterior à época, o dia da queda, né, e tipo, 2 anos depois, a empresa já tinha mais que dobrado o seu valor, tinha tido um aumento de 140% com relação àquele período. Então, é, na verdade, e desde então, a Vale, apesar de dizer, não, estamos resolvendo, estamos fazendo, estamos descomissionando barragem, tá cheio de barragem em área de risco ainda, né, da Vale. Não falando só de Minas Gerais, no Brasil inteiro. E e as ações continuam crescendo, continuam subindo. Na verdade, isso que mostra que boa parte dos acionistas está pouco se importando com a vida humana, sabe? Porque senão tinha mais pressão em cima da Vale com relação a isso. Você quer que a Vale feche? Ninguém falou isso, né? Eu quero que toda empresa brasileira cresça, floresça, gere empregos de qualidade, né? E proteja o meio ambiente e garanta qualidade de vida para as comunidades do seu entorno. Agora, o fato é que eu acho que isso é um alerta interessante. A gente gasta mais energia e gastou nos últimos dias mais energia discutindo a questão do Manteiga, né? E do Lula. A gente pode até discutir isso depois, eu não vou entrar, eu estou preferindo entrar nesse outro mérito, mas a gente gastou mais energia falando de toda essa questão do que a gente gastou energia nos últimos 5 anos falando do passivo da Vale, né? Então, hashtag fica a dica, né, sobre as prioridades do Brasil e as inversões de prioridade. Thaís, e como é que você vê essa disputa aí de narrativas? Hoje o ministro Alexandre Silveira, né, ele foi a público falar que ele não pressionou ninguém, que era um mal-entendido e tudo mais. Mas houve essa questão, as ações da Vale despencaram, hoje voltaram a subir diante desse recuo, né, em relação ao nome do Manteiga. O governo Lula, desde que assumiu, deu recados, isso já faz ano, de que queria, de fato, que o Eduardo Bartolomeu não fosse reconduzido quando acabasse seu mandato. Tinha um incômodo dele, uma visão de que, eventualmente, ele fosse mais alinhado ao governo anterior e que não tivesse muita proximidade com o governo atual, e aí isso tudo foi sendo cozido em banho-maria até que a ofensiva nos últimos dias fosse bem mais agressiva, a ponto de ministro ligar para executivos da Vale, insistindo no nome do Manteiga, e no fim não houve sucesso nessa articulação. Mas o fato é que dá para ler sempre essas atuações do Lula, essas movimentações do Lula, não pelo resultado concreto, mas pelo que foi evitado. Porque agora o cenário que está posto é que Bartolomeu dificilmente vai ser reconduzido, já estão se discutindo vários outros nomes que não o de Manteiga, que estava com essa difícil aceitação, mas que outros nomes poderiam assumir a presidência da Vale no final desse mandato. E aí começou a circular, inclusive, o nome do Murilo Ferreira, que foi presidente da Vale durante as gestões petistas da presidente Dilma Rousseff, que é um nome mais amigável, mais próximo, pelo menos, da cúpula petista. Então, essa movimentação do Lula pode também
ter esse efeito colateral que, na verdade, pode ter sido o objetivo, ou não necessariamente ter sido, mas acabou tendo esse benefício aí do Lula, do governo, de não querer a recondução do Bartolomeu.